opção de que tipo? Opção múltipla é o que mais tem. Sim. Enunciado puro, emparelhamento, mas igual esse emparelhamento, depois vai ter a opção múltipla embaixo. Tá? Ok. E tem algumas abertas, mas abertas são objetivas também. Como assim? Qual é a cor do texto da sala? Diretas. Diretas, objetivas. Você responde curto. Qual é o valor do gasto cardíaco? Tu sabe ou não sabe? Não tem como pensar. Tá bom? E vai ter o elétrico. Tá bom. Vai pedir Vamos seguir até, né? Vai pedir o carro ou só a sinalização? Não, ali no elétrico você vai identificar a frequência cardíaca, o ritmo, o eixo, a progressão BR. Então vai ser um gráfico, Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje vamos ver, adiantar a aula de quarta-feira, duas sessões solicitadas, eu achei bacana a ideia. Tá? Que bom, pode ser. Essa prática de letra tu faz em qualquer momento, tá? Nem é indispensável para a prova, tá? Tu pode fazer até em qualquer momento. Um dia vamos no laboratório, isso não me preocupa. O importante é a gente poder encerrar esse conceito de hoje, que tem a ver com a aula que a gente já teve essa semana, sim? E quarta que vem, porque hoje não vai dar tempo, quarta que vem a gente vai ter essa aula sobre circulação coronária e a gente pode dar um espacinho na quarta-feira, não, na terça. Na terça-feira a gente vai dar pode fazer um repasso para a prova, tá bom? Sem problema. Muito bem. Só porque vocês são legais que eu faço isso. Daí, o que temos que entender hoje? Dá uma apagada aqui, senão. Hoje vamos tentar juntar tudo que a gente viu. Sim? Entender, nossa, que mancha, né? Você estava fazendo isso? Será que o quadro é ruim ou a caneta? A caneta é boa. Nossa, manchou tudo. O álcool. Bom, mas não pode ser álcool gel, né? Já fiz isso. É uma meleca. Bom, então, a gente tem que entender, sim, tentar encerrar o conceito de hemodinâmica. Começo umedecido, aí, não, no caso eu uso ele seca rapidinho. olha, nem começa. A gente usa em casa. É? A gente tem que aprender conceito. Olha, tá vendo como a gente é bonzinho? Mas um paninho seco. Né, Carla? Vai deixar ele aqui. Tá vendo como a gente é bonzinho? É sério. Tá. Depois vai ter o papel higiênico. Ela tem que você passar. Bom, oxe, aí tá. O que eu devo... Olha só, então, aprendeu com o nome de gasto cardíaco. Mas falar débito cardíaco, trabalho cardíaco, tudo a mesma coisa, sim? Estamos falando de quê? De quanto sangue o coração consegue bombear por minuto, tá? Quando nós falamos de débito cardíaco, gasto cardíaco, trabalho cardíaco, tudo a mesma coisa, nós vamos ver que existe uma diferença. São iguais o débito do lado esquerdo, o trabalho do lado esquerdo, do lado direito? Não, tá? Tem uma grande diferença. O gasto energético, tá? O trabalho do lado direito é muito menor em comparação com o trabalho do lado esquerdo. Eu gosto sempre de comparar do lado direito, sem desmerecer, né? Mas o trabalho cardíaco do lado direito é muito menor, tá? Ele vai mexer com pressões menores, sim? A comparação do lado esquerdo, que precisa maior gasto energético, que precisa maior volume de cálcio para se contrair, tá?
ele vai ter que elevar pressões muito mais para cima. Lembra que o lado direito trabalha com pressões máximas de 25, tadinha, né? 25 milímetros de mercúrio. O lado esquerdo tem que se elevar até 80 e depois até 120. Então é muita diferença o trabalho cardíaco do lado direito em comparação com o lado esquerdo. E o que influencia esse evento cardíaco? Logicamente, o metabolismo basal. Ou seja, se eu tiver um metabolismo basal mais baixo, eu vou ter um trabalho cardíaco mais baixo, concorda? Se eu elevar o metabolismo basal, se eu começar a me exercitar, ou se eu estiver, por exemplo, num processo onde o metabolismo estiver mais acelerado, por exemplo, o metabolismo basal mais elevado. Por exemplo, como? O hipertiroidismo, sim, o hipertiroidismo, o metabolismo basal está lá em cima. E fisiológicos normais. Um estado fisiológico normal que leva o metabolismo basal. Como? Atividade física. Não, mas vamos falar um estado. O paciente em repouso com metabolismo basal. Se é basal, que você está em repouso, né? Como? A estatura, se você é maior? Não necessariamente. Mas pode ser uma pessoa mais musculosa, né? Quanto maior a quantidade de massa muscular, mais elevada. É? Mais energia. Como? Mais energia precisa. Utiliza mais energia. E a gravidez? Vocês acham que eleva o metabolismo basal? Também. Muito, né? Período de crescimento? Também, tá? Então não é só o exercício, a gente tem que pensar que tem estados de repouso, ou melhor dito, no estado de repouso, vamos ter pessoas com metabolismo basal mais elevado do que outras, tanto seja situações fisiológicas como situações patológicas, no caso do hipertiroidismo, tá? Que é o que melhor representa uma elevação do metabolismo alterado, no estado patológico. Por quê? Porque nós temos ainda o exercício de fato, sim, vai elevar o nosso gasto cardíaco. Por quê? Porque esse coração vai ter que se contrair muito mais para tentar suprir as demandas periféricas do aumento de oxigênio. Então, esse músculo vai precisar mais oxigênio e eu preciso levar mais sangue para levar mais oxigênio, mais glucosa, tá? O músculo precisa de glucosa, mas também precisa de aminoácidos, de ácidos graxos. A idade, vocês acham que o gasto cardíaco com a idade muda? Muda. De fato, eu dei o exemplo na etapa de crescimento, tá? Durante o desenvolvimento, o nosso metabolismo aumenta, o nosso gasto cardíaco aumenta também. Agora, quando entramos já numa idade acima dos 65, 70, 75 anos, o que acontece com o metabolismo basal? Ele começa a se acelerar. O que acontece com o nosso débito, o nosso gasto cardíaco? Também começa a diminuir, tá? Agora, tem um exemplo ali, Carlos. Dimensões da pessoa. Eu te falo antes também. Uma pessoa maior vai ter um maior débito cardíaco. Não é a mesma coisa. Quanto que o músculo tem que trabalhar quanto que o coração tem que trabalhar para levar oxigênio para uma pessoa com essa massa muscular do que para uma pessoa que seja o dobro do tamanho dele, né? E o coração tem que trabalhar muito mais. E quanto ao sexo, sempre vai ter uma pequena diferença. Por quê? Isso aqui, em média, por quê? Porque a mulher tem menor massa muscular, é óbvio, né? Em comparação com uma menor estrutura física comparado aos homens. Ah, mas eu conheço uma mulher que tem o braço desse tamanho e ele é grandão. Ah, sim, claro, tem exceções, estamos falando em médio, tá? Geralmente. Então, vamos ver que existem diferenças, sim. Aqui, eu gosto de trazer esse quadrinho porque são quadrinhos que aparecem no gaito, nos livros, mas é isso mesmo que a gente está falando, tá? Enquanto ao índice cardíaco, nós vemos que tem um aumento na etapa de crescimento
ele chega no máximo ali na etapa da adolescência, tá? Quando dá aquele crescimento até chegar na altura, né, ideal, e depois você vê que lá pelos 15, 20 anos começa a decrescer. Não é que toque até os 40 e depois ladeira abaixo, não, é toque até que cresceu, chegou no máximo do desenvolvimento, depois sempre vai ter uma diminuição desse índice cardíaco com a idade, tá? Enquanto ao trabalho cardíaco, nós vemos que existe um aumento do gasto cardíaco durante o exercício, tá? Não só aumenta o gasto cardíaco, senão também o consumo de oxigênio, mas lembrem que o aumento do gasto cardíaco é consequência do aumento do consumo de oxigênio. Nós não temos tempo em fisiologia de tratar ou falar sobre fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício é uma parte totalmente, né, diferente. Não temos, não é aqui na UF, em geral, né, a Faculdade de Medicina, podem ser criadas ligas, podem ser criadas palestras paralelas, mas em fisiologia não tem tempo de falar disso. Mas lembrem que todas as adaptações durante o exercício é para tentar suprir esse aumento de consumo de oxigênio. Tá? Então, todas as mudanças que vão acontecer durante o exercício, tanto o aumento do gasto cardíaco, a elevação da pressão arterial, a pressão tem que se elevar, claro, eu preciso ter um aumento na diferença de pressões para poder aumentar o fluxo. Tá? Eu não preciso ter mais fluxo sanguíneo, preciso. Como aumento o fluxo? Aumenta o fluxo aumentando a pressão. Então é normal e fisiológico elevar a pressão no exercício? Sim, tá? É normal. Não pode se elevar demais, tá? Tem um certo grau de elevação que é esperado e fisiológico, sim? Temos mudança na respiração durante o exercício? Claro, tá? Precisamos mudar, adaptar a nossa respiração durante o exercício para quê? Para aumentar o ingresso de oxigênio. O que aumenta durante o exercício? Aumenta geralmente a rampa inspiratória. Não vamos falar disso em respiratório, tá? A regulação nervosa, mas se a gente começa a pensar, se você pensa, nossa, realmente, quando eu começo a trotar, eu começo a fazer um exercício mais aeróbico, o que aumenta? A inspiração, tá? E o louco é que esse aumento de inspiração não é voluntário, tá? É um aumento, uma mudança no teu ritmo respiratório, por assim dizer, de forma autonômica, ou seja, é o teu centro respiratório que vai fazer com que você mude, né? Com que você acione esse centro para mudar a tua respiração para poder se adaptar melhor ao exercício. Isso acontece antes. Não é que aí eu começo a trotar, começo a ficar sem oxigênio, aí meu centro se aciona e eu começo a mudar a respiração. Não. O fato de você se dispor, vou correr, quando você começa o exercício aeróbico, já se aciona de forma antecipada. Legal, né? Ele se antecipa e já muda a forma de respirar, aumentando a rampa inspiratória e criando uma inspiração curta. Para quê? Para elevar a concentração de oxigênio e evitar que você sinta falta durante o exercício. Isso aí você faz com o tempo. Agora, se o exercício começa a ficar muito puxado, aí sim começa a faltar o ar, tá? Mas aí já depende de quê? Depende do teu grau de condicionamento físico. Então, ótima pergunta. O que acontece? Então, olha só. Todas as mudanças que eu vou ter hemodinamicamente falando são para eu conseguir suprir quantidade de oxigênio. Porque sem oxigênio eu vou morrer, tá? Então eu preciso criar adaptações para a falta de oxigênio. O que acontece na pessoa que tem doença coronariana? Que a pessoa sofre infarto porque já tem uma doença coronariana, tá? Seja um problema de obstrução
hipertensão, tá? Ou alguma compressão extrínseca, ou seja, qualquer situação que faça com que as minhas coronárias, né, não consigam se dilatar ou não consigam, quando eu vou aumentar o exercício, na hora que eu vou começar a exercitar, que vai aumentar o gasto cardíaco. Esse músculo que vai ter que começar a bombear mais sangue, trabalhar com mais força, né? Aumenta a força, aumenta a frequência, vai precisar, o músculo cardíaco vai precisar também mais oxigênio. O que acontece com uma coronária doente? Ou ela está obstruída, ou ela tem um problema no endotélio que ela não consegue dilatar. Lembrem que o músculo, qualquer um que for, quando ele precisa mais oxigênio, o que faz localmente? Dilata, tá? Agora, o que acontece se aquela coronária não conseguir dilatar? Não vai ter a quantidade de oxigênio necessária, né, para poder se exercitar. E aí que começa a ter? Ali não se infarta, mas começa com dor no peito. O que é dor no peito? É a isquemia. A dor no peito é a falta de oxigênio no músculo, tá? Começou a dor no peito, tem que parar, né? Mas, o que acontece? A pessoa que se infarta porque já aquele obstruiu, ou um membro, ou fechou o bebê, ou fez um espasmo, tem várias causas fisiopatológicas. Mas geralmente acontece num momento de exercício, tá? Mas é por isso, não consegue suprir a quantidade de oxigênio. Tudo se trata de oxigênio, tá? De tentar suprir. Bom, então se você vê, só para encerrar, paciente que fala, eu começo a me exercitar e eu começo a ter dor no peito, urgente, um cardiologista, tá? Porque essas coronárias não estão bem, se elas não estão conseguindo se dilatar adequadamente, o paciente já está com dor, né? Nossa, começo a me exercitar e começa a, né? Já. Que vasodilatadores? Por exemplo, pessoas que fazem atividade física tomam vasodilatadores para ter maior circulação no Quando ela fila, fila. Isso causa algum malefício no prolongado? Causa. Tem até tem na fila, Tem pessoas que ficam com a veia. Isso, eles é usado em dose baixa para dilatar. Causa. Depois até falar disso na aula que vem, que vai ter mais tempo. Tá? Você me passa, Ângela, os tópicos. A gente pode fazer discussões sobre isso, que é bem legal, tá? Para tentar. Porque aqui já teve toda a parte fora, então a gente pode discutir isso aí, mas lógico, não é fisiológico. Eles falam que pode causar trombose. É um negócio de antigamente que se usava. Hoje é um negócio totalmente idiota, não ajuda em nada. O quê? Eles falam que causa trombose isso, usar esses vasodilatadores para treinar. Pode causar, é o efeito colateral, que não ajuda absolutamente nada no treino. É uma questão estética. Mas era comum há um tempo atrás, o pessoal Mas o que é o funcionamento físico rápido, que tem que passar por um TAF, por exemplo, eles usam muito, inclusive para o ventilador. Isso é um substituto, né? Então, você vai falar da biúça. O substituto até poderia fazer, se tiver tempo, algum seminário de fisiologia do esporte. Muito massa. Porque ali você fala de tudo. Fisiologia do esporte você fala de cardio, respiratório e renal, tá? Inclui tudo. Inclusive lá no final, que a gente deixou tempo ali para o projeto interdisciplinar, se tiver condições, a gente pode fazer um seminário. Ou fazer um dia semanal também. Tem a liga desse esporte, eu faço parte. Tem de fisiologia do esporte? Não, mas fazer com você, não na liga. Fazer com você de fisiologia, que nem para juntar todos, focado em fisiologia, não focado no esporte, no caso. Não, mas é medicina do esporte, eles focam muito basicamente na fisiologia. Tá bom, vamos seguindo. Mas vamos combinar isso. Bom, então, o que é importante entender? Que
esse controle, tá? Esse controle do gasto cardíaco, débito cardíaco, está sendo feito pelo mecanismo e pela lei de Frankenstein. Lembra? O que quer dizer isso? Que o mecanismo diz que na mesma proporção que o músculo vai se esticar, ele vai se contrair. Isso é uma propriedade intrínseca. O que quer dizer intrínseca? Que é dela mesma, tá? Ela não é inervada, não é uma inervação externa que manda ela se contrair. É próprio dela, tá? Olha essa palavra, intrínseca. Então, ela mesma, ela sozinha, ela consegue, com base ao grau de estiramento da fibra muscular, se contrair na mesma medida. E isso faz com que aconteça a lei. A lei diz que o coração vai ejetar, vai bombear a mesma quantidade de sangue que ele recebe sem produzir retorno, sem produzir estasis retrógrada, tá? Então, com base ao mecanismo e a lei de Frankenstein, nós sabemos que esse débito cardíaco está sendo influenciado, olha só, está influenciado por quê? Pelo retorno venoso e também pela circulação periférica. Como assim, profe? Claro, se eu uso uma bomba, eu recebo sangue, tudo que chega no coração seria o retorno venoso. E tudo que eu vou bombear é a minha por-carga. Tá? Eu estou bombeando sangue para a circulação periférica. Então, olha só, meu gasto cardíaco vai depender, obviamente, do que eu recebo, mas também das condições que tiver na circulação periférica. Se eu tiver uma elevação da pressão na circulação periférica, isso vai afetar o gasto cardíaco? Sim. Claro que sim, tá? Então, o gasto cardíaco não depende só, eu vou receber 100, vou bombear 100, vou receber 50. Não, nós vimos que isso é o mecanismo de Frankenstein. Agora, falando sobre o que influencia o trabalho do coração. Influencia o que ele recebe, né? Mas também como que está a situação na circulação lá na frente. Nós sabemos que isso porque, por exemplo, se chega uma maior quantidade de sangue no coração, tá? Isso que vai acontecer, vai causar uma distensão das câmaras. Estamos explicando o mecanismo. A fibra muscular vai se esticar e isso vai gerar uma resposta. Com todo o músculo, lembrem que o músculo liso e o músculo cardíaco respondem ao estiramento, tá? Ele estica e na hora que estica, ele logo contrai. Isso acontece no músculo liso, tá? No intestino, no vasos sanguíneos e no coração também. Isso faz o quê? Esse mecanismo, tá? Ou seja, o fato dela conseguir responder, se contraindo na mesma medida que ela se estirou, gera uma contração mais eficiente, tá? Aumentando a frequência de contrações. Ou seja, se eu recebo mais sangue, eu vou ejetar mais sangue. Como assim, prof? Então eu vou me dilatar mais? Não. Se eu começo a receber uma maior quantidade de sangue, lembre que o coração vai tentar manter o volume sistólico, tá? Ele não vai querer aumentar o volume sistólico porque isso vai gerar uma dilatação das cavidades. Então, como que eu faço para manter o volume sistólico? Aumentando a frequência cardíaca. Você entende? Ótimo. Então, o que é o gasto cardíaco? Como que eu defino o gasto cardíaco? Se eu tiver que falar, bom, gasto cardíaco é isso aí, tá? Por quê? Porque ele depende das duas coisas. Depende ou não depende? Sim. O gasto cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes, isso aqui vimos na aula retrasada, volume sistólico. Sim? Volume sistólico varia entre 70, não falo 70, pode variar entre 80, dependendo, tá? Eu trouxe aqui 75, porque vocês vão ver em alguma literatura fala 70, outra 75, mas mais ou menos por ali. E a frequência cardíaca normal está entre 70 e 75. Então, eu vou ter aquela variação de 5 e pouquinho litros, sempre arredondei 5 litros para ter uma
valor fixo na cabeça. Tá? E esse volume sistólico? Esse volume sistólico, vamos começar a falar dele. Esse volume sistólico é a quantidade de sangue que eu vou ejetar, tá? Como eu sei quanto sangue eu vou conseguir ejetar? Qual é a porcentagem que eu consigo ejetar? 5 litros. É? 5 litros 100 por aí. Depende do bloco. Não, a porcentagem vai ser sempre mantida, né? Qual é a fração de ejeção? 5 litros 100. 60%. Lembra? Emocional da passada. Qual é a porcentagem que o coração consiga ejetar? 60%, tá? Que essa fração de ejeção normal. Então, eu mais ou menos ali um pouquinho, tá? Mas eu entendo que o volume sistólico tem a ver com quanto eu consigo com a fração de ejeção, tá? Que é 60%. Esse volume, olha só agora, esse volume sistólico depende então do volume de fim de diástole e do volume de fim de sístole, sim ou não? Ou seja, se eu tiver uma patologia que aumenta meu volume de fim de diástole, o que vai acontecer com o meu volume sistólico? Aumenta ou diminui? Aumenta. E se eu estiver com uma patologia, por exemplo, que aumenta meu volume de fim de sístole, o que acontece com o volume sistólico? Diminui. Estão entendendo? Então não vamos ver que tem patologia que fazem o quê? Que, por exemplo, tem uma patologia onde o ventrículo não consegue se relaxar adequadamente. Por exemplo, ele tem um transtorno restritivo, ele não consegue se relaxar 100%, isso diminui o volume de fim de diástole. O que vai acontecer com o volume sistólico? A gente não expulsa. Estão entendendo? Olha, Eu sei que o volume. Desculpa, eu perdi alguma coisa. Eu sei que esse volume de ácido. você vê no ecocardiograma, por exemplo, tá? A gente está falando aqui, entendendo, por exemplo, uma alteração de diástole do ventrículo, então, onde as paredes têm uma certa rigidez e ele não consegue se relaxar adequadamente, tá? Isso vai fazer o quê com esse ventrículo? Ele vai ter um volume de diástole menor. Estamos tentando entender como funciona a hemodinâmica. Se eu tenho menor volume de fim de diástole, o que acontece com o volume sistólico? Aqui diminui. Sim. Porque ele não está segurando, Faça essa soma aqui. Se eu tenho que o volume em média é 120, 125 e o volume de fim de sístole normal é 50, se eu diminuo isso aqui, essa conta aqui vai estar maior ou menor? Menor. Se aqui eu tenho 100 em vez de 125, como vai dar a soma, tipo, a conta? Vai dar um número menor. Então, como que vai ser o gasto cardíaco? Menor. Você entende? Uma patologia, por exemplo, que faz com que eu aumente esse volume de fim de diástole, como, por exemplo, um aumento das câmeras cardíacas, câmeras dilatadas. Se aumenta aqui, o valor do volume sistólico vai ser maior, isso vai aumentar o meu gasto cardíaco, tá? Então, aqui, o que acontece? Eu vou ter sempre alterações fisiológicas que podem interferir, ou situações de adaptação que podem interferir em qualquer um desses fatores, tá? Podem interferir na frequência cardíaca, podem interferir no volume de fim de diástole, no volume de fim de sístole, causando mudança nesse volume sistólico, e qualquer um desses fatores vai acabar modificando, influenciando
influenciando o gasto cardíaco. Sim? Você entende? Bom, então, estou entendendo que ficou fácil entender que o gasto cardíaco era a frequência cardíaca difícil no primeiro dia. Medimos a frequência cardíaca, nós sabíamos que o volume sistólico era aproximadamente 70, tá? Hoje falamos um pouco mais aqui nas 75, mais 70, e com isso calculávamos o gasto cardíaco. Hoje estamos vendo que ainda esse volume sistólico pode ser modificado, influenciado por esses volumes, tá? Ou seja, eu posso ter alterações fisiológicas que aumentem, o mecanismo compensatório que aumentem o volume ou diminuam esse volume de fim de diástole e vice-versa, tá? Por exemplo, olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu tiver um aumento na pressão periférica, na pressão arterial periférica, meu ventrículo vai ter o mesmo volume de fim de sístole ou esse volume de fim de sístole vai diminuir? Diminui. Um aumento da pressão periférica vai modificar esse volume de fim de sístole? Sim. Claro, ele vai estar menor, ele não vai conseguir injetar, né? Então, o que acontece? Esse volume, na verdade, vai diminuir a fração de ejeção. O que vai acontecer com o volume de fim de sístole? Vai aumentar, ou seja, vou acabar tendo mais volume no final da sístole do que deveria. Quando tem uma pressão arterial elevada, não é um fluxo. Não, vamos passo a passo. O que acontece? Eu tenho uma resistência, uma maior resistência ao fluxo. Aumento da pressão tem um menor fluxo, você tem maior resistência ao fluxo. Esse coração, você vê que está calor, né? Esse coração, quando ele se contrai, ele não vai conseguir injetar tudo o que deveria e vai ficar um maior volume. O que vai acontecer com esse volume de fim de sístole? Vai ser menor, tá? E isso vai influenciar o gasto cardíaco? Vai, sim? Agora, o que acontece? Isso vai começar a gerar uma hipoxêmia, vai começar a faltar oxigênio. E o que vai acontecer com o mecanismo compensatório? Vai aumentar a frequência cardíaca para tentar manter ali, esse vai abaixar, esse vai aumentar para manter o gasto cardíaco. Estão entendendo? Então eu vou criando mecanismos de adaptação para tentar me manter. Olha que legal entender isso. Então a gente tem que raciocinar quando você se enfrenta a um paciente. Porque entrando aqui, eu vi uma menina levada, estava junto para a enfermaria. A menina que estava junto com ela falou a pressão dele era sempre abaixa. Não, quando eu fui aferir a frequência cardíaca dele, eu espero encontrar a frequência cardíaca de um paciente que está com uma crise. Blastocele é uma cavidade, cigoto, a célula e mórula é aquela que está Eu sei, mas eu tô dizendo assim, um embrião que implanta no útero. Porque você lembra que entre o líquido vai fazer com que a zona pelosa se possa. Eu tava entendendo, sabe o que? Se eu estou com uma pressão muito baixa, Quando implanta. se eu estou com uma pressão muito baixa, está toda a pressão baixa no sistema, né? O ideal seria levar a pressão para manter o fluxo, mas se eu não consigo, como que eu faço para manter o fluxo? Acelera a frequência cardíaca. Então, se eu estou com uma pessoa que está, nossa, minha pressão abaixou, eu vou tirar o pulso, porque eu espero achar um aumento da frequência cardíaca, tá? Está tentando compensar para manter uma boa perfusão periférica, elevando a frequência cardíaca. Você entende? Isso é um mecanismo fisiológico, né? Fisiologia normal. Bom, então, nós temos que ir entendendo, sim, agora, como é que eu entendo que tem esses dois, volume de fim de diástole e volume de fim de sístole, que podem me influenciar esse volume de fim de diástole. O retorno venoso pode influenciar esse volume de fim de diástole? Sim. Sim, né? Porque aqui quanto coloquei dentro do ventrículo.
Que veio de onde? Das aurículas. A aurícula regula a quantidade de sangue que chega nela? Não, só chega chegando, né? Então, o que acontece? Eu tenho que ter em consideração de que o retorno venoso vai influenciar aqui, no meu volume de fim de diástole. Como? Bom, primeiro entender que o retorno venoso é todo o sangue venoso que vem dos tecidos, que é todo o sangue que vai chegar, né, nas aurículas. Mas o maior retorno venoso, sim, quer dizer que eu vou ter mais sangue vindo do tecido, como por exemplo no caso do exercício, e em que situações eu vou ter um menor retorno venoso. Por exemplo, numa situação de hemorragia, tá? A pessoa começou a ter perda sanguínea, isso causa uma queda brusca do retorno venoso, tá? Então, o que eu devo entender? Que o retorno venoso e o débito cardíaco são inversamente proporcionais. Como assim? Porque quanto maior, são diretamente proporcionais, tá? Agora, enquanto a resistência periférica, vamos seguir? Enquanto a resistência periférica, bom, a resistência periférica já é diferente. A resistência periférica, enquanto ao gasto cardíaco, são inversamente proporcionais, tá? Por que isso? Estão entendendo? O gasto cardíaco com retorno venoso. Se eu aumento o retorno venoso, aumento o gasto cardíaco. Então, eles são diretamente proporcionais. Agora, retorno venoso. O que acontece com a resistência periférica? Quando eu aumento a resistência periférica, diminui o gasto cardíaco, né? Isso a gente viu na aula dessa semana, tá? Sim? Ótimo. Então, o retorno venoso vai aumentar o gasto cardíaco, mas a resistência é inversamente proporcional, tá? Ou seja, quanto maior é a resistência periférica, menos sangue vai vir nos tecidos, ou seja, menos sangue, vou ter um menor retorno venoso, e isso vai fazer com que o gasto cardíaco seja menor. Menor retorno. Maior resistência periférica, menor gasto cardíaco, tá? Vamos de novo. Menor resistência periférica, né? Maior retorno venoso, maior gasto cardíaco. Maior resistência periférica, menor. Agora, se a resistência periférica cai, aumenta o retorno venoso e aumenta o gasto cardíaco. Você entende? Tá? Olha aqui, no quadrinho. Se eu diminuo a resistência periférica, quer dizer, se eu diminuo a resistência periférica, mais sangue vai retornar. Pense questão da mangueira. Tá? Essa anterior. Quanto menor a resistência periférica, mais sangue vai ir para os tecidos. Estamos falando arterial, né? Isso aqui é a região. O gasto cardíaco é proporcional com a pressão arterial também, tá? Vamos colocando ali outros valores. Então, quanto menor é a resistência, maior é o gasto cardíaco. Quanto maior é a resistência, menor é o gasto cardíaco. Você entende? Sim, ótimo. Então, essa resistência periférica trabalha dificultando o retorno venoso. Sim? Dificulta o retorno venoso, tá? Lembrando que todas as veias periféricas vão sempre drenar sangue para o átrio, tá? Então, eu devo entender que o átrio direito tem uma pressão e que essa pressão do átrio direito também vai influenciar o retorno venoso, tá? Eu devo entender que a resistência do fluxo da veia também vai influenciar
influenciar no retorno venoso. Quanto isso aqui, o que eu devo entender? Se eu tenho, por exemplo, tá? Se eu tenho, então aqui, nesse aqui, no volume de fim de diástole, o que colocaria aqui? O que influencia aqui? O retorno venoso? Sim? Sim. Tá. Aqui eu tenho influência da resistência periférica? Sim. Também. Que outra influência eu tenho ali? Sobre a pressão da aurícula direita. Como assim, prof? Claro. Vocês acham que não vai influenciar? Se eu tiver uma situação, por exemplo, uma hipertensão pulmonar, artéria pulmonar, que gera hipertensão do ventrículo direito. Essa hipertensão do ventrículo direito vai ser transmitida uma hipertensão da aurícula direita. O que acontece se eu aumento a pressão na aurícula direita? O que vai acontecer com o retorno venoso? Diminui. Vai diminuir. Ou seja, qual é a pressão normal da aurícula direita? Negativo. Zero. A aurícula direita não tem pressão praticamente, tá? É zero. Então, se eu tiver o quê? Se eu tiver uma situação onde a pressão na aurícula direita se eleva, isso vai diminuir o retorno venoso. Ou não? Vai chegar, a pessoa vai ter mais dificuldades de chegar, porque imagine só que essa diferença de pressão, lembra que nós falamos disso na semana? Nós temos o coração e temos um sistema capilar e venoso, onde o coração sai com 120, chega com 17 no capilar e tem que voltar a zero na aurícula direita. Se eu olha a diferença de pressão que tem entre os capilares e a aurícula, não é tanta diferença. Se eu elevar a pressão na aurícula direita a 5 milímetros de mercúrio, nada, já causa um enlentecimento, um retraso, né? Um fluxo, não é um fluxo retrogrado, mas um estagnamento, fica mais lento o fluxo, sim, porque lembrem que a diferença de pressões aumenta o fluxo, menor diferença de pressão, menor fluxo, tá? Então, se eu elevar a pressão na aurícula direita, eu vou ter um menor fluxo e, portanto, menor retorno venoso. Faz sentido? Sim? Então, estamos seguindo. Eu falei que essa aula vai ajudar o que eu teria até agora, né? Você está entendendo como tudo se conecta. Tá. Sim? Então, o que eu devo entender? Que a resistência trabalha dificultando o retorno venoso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o que é importante entender? Que quanto mais positiva, olha só, quanto mais positiva a pressão da aurícula direita, menor o retorno venoso. Estão vendo? Tá? Então, menor o retorno venoso. Eu devo sempre manter, seria o normal, o retorno venoso com uma pressão em zero. Mas a partir do zero, ou a partir do zero, quanto maior, quanto mais positiva a pressão, menor vai sendo o retorno venoso. Isso aqui seria para uma resistência periférica normal, tá? Isso aqui quando tem alteração na resistência, tá? Isso aqui já é mais patológico. Você entende? Vamos seguindo? Tá. Então, o que eu tenho que entender? Nós precisamos ter sempre um gradiente de pressão. Não precisamos manter, porque a gente pensa, tá, então entender. Diferença de pressões. A gente pensa somente na diferença de pressão do coração ao capilar, para fazer o sangue chegar no capilar, porque aqui no tecido que eu preciso do oxigênio. Sim? Nossa, olha a diferença de pressão, 120 e 17. Meu Deus, vai retinho, rapidinho, chega lá no capilar. Tá, mas e daí? Para voltar, sim? Para regressar até o coração, eu preciso manter também um gradiente, tá? E esse gradiente é de baixa pressão.
eu preciso manter essa diferença de pressão entre a pressão do átrio direito e a pressão venosa sistêmica, tá? Essa pressão venosa sistêmica tem que ser maior que a do átrio direito, senão não vai ter retorno venoso. Estão entendendo esse conceito? Para que haja retorno venoso, a pressão das veias tem que ser maior que a pressão da aurícula. Olha aqui, esse aqui seria o sistema venoso. Se eu faço cair essa pressão, o sangue não volta. Tipo uma estasis venosa. Dilata todas as veias do membro inferior. O que acontece? Aumenta, aqui diminui, cai a pressão aqui, o sangue não volta. Ou, ao contrário, cria um aumento de pressão aqui, não vou ter mais esse gradiente. Gradiente tem uma diferença, né? Não vou ter mais gradiente, também vou alterar, influenciar o retorno venoso. Mas a aurícula sempre é zero, né? Como? Numa funcionária normal, a aurícula é sempre zero. É zero, não tem pressão. E a aurícula esquerda tem um pouco mais, né? Mas não tem comparação, né? O sangue indo do pulmão ao coração, a aurícula esquerda já tem uma pressão de 3, 4 milímetros de mercúrio, do que a aurícula direita está recebendo no corpo todo, tá? Então eu preciso ter essa pressão praticamente descendo ali na aurícula direita, tá bom? Bom, então até aqui estão entendendo. Então nós temos, olha todas essas variáveis, a gente já vai voltar para cá, tá? Olha todas as variáveis que influenciam, já vamos falar ainda aqui do que influencia o volume de fim de sístole. Mas aqui, tanto na frequência cardíaca como no volume de fim de sístole, na frequência cardíaca seria quantidade de descargas, de batimento. E volume de fim de sístole se refere à força de contração muscular. Então, olha só, aqui eu vou ter uma influência que é isso aqui, tá? Que é o estímulo simpático e parasimpático, que a gente já falou. Ou seja, por estimulação simpática, o que acontece aqui? O volume pode aumentar. Por quê? Porque aumenta a força de contração e a frequência cardíaca. O que faz o simpático na frequência cardíaca? Acelera também, tá? E agora, no caso da parasimpático, não, vamos ver em seguida, faz o contrário, tá? Então, como é que eu faço para aumentar a eficácia do coração? Como que aumento o gasto cardíaco? O gasto cardíaco seria aumentar a frequência e as contrações para quê? Para ejetar mais sangue, tá? Como que elevo esse gasto cardíaco? Primeiro, estimulando o sistema simpático e inibindo o parasimpático. Como assim, professor? Eu não posso só estimular o parasimpático. Para eu, por exemplo, para eu aumentar a frequência cardíaca, eu tenho que inibir o parasimpático e estimular o simpático. Tipo, falar com o parasimpático assim, cala a boca, não vai fazer nada. Você que faz tudo. Estão entendendo? Você não pode deixar o parasimpático agir, tá? Tem que ser inibir um e elevar o outro, tá? Com isso, vocês conseguem elevar a frequência cardíaca. Lembra que isso aqui era como? Não falou disso. Através da abertura, ou seja, aumenta a permeabilidade ao cálcio nas células automáticas. Então, essa fase, lembra que nós tínhamos a espiga da depolarização, hiperpolarização e aquela despolarização diastólica que era devagarinha, que é assim, não sei porquê, eu sempre imagino, sabe quando você vai entrar na montanha russa, que vai no carrinho assim, tique, vai subindo, até que faz um troque, e aí, aí você sai disparado, a mesma coisa, tá? Aqui a despolarização diastólica é dependente de cálcio, sim? Onde vai ingressando o cálcio e vai elevando a carga positiva até chegar no umbral. Chegou no umbral, descarga, hiperpolariza, tique, chegou no umbral, descarga. O que faz o simpático? Aumenta a permeabilidade ao cálcio nessa rampa. Então, essa rampa é mais
rápido, tá? Já não vai ser tique-tique, vai ser tique-tique, mais rápido. Isso faz com que a descarga sejam mais frequentes, tá? Sejam mais frequentes. Não só nas células automáticas, consegue fazer isso também na célula muscular, tá? Então, na célula muscular, que também fica mais permeável ao cálcio, consigo ter uma maior força de contração. Imagina essa combinação. Aumenta a frequência e ainda a força, sim? O aumento da força contrátil pode ser até 2 vezes assim, tá? Então, o gasto cardíaco eu consigo aumentar ele muito, tá? Eu consigo aumentar muito meu gasto cardíaco. Para eu conseguir aumentar meu gasto cardíaco, eu preciso ter uma coronária saudável, um músculo cardíaco saudável, sim? Ou seja, para eu poder dar conta disso, tenho que estar em condições ótimas. Ali que acontece, o paciente não está ótimo, a coronária não está aquela coisa toda, né? Está meio entupidinha, o endotélio está meio inflamadinho, tá? Quando vai se esforçar, começa com dor no peito. Ter dor no peito, quer dizer que vai se infartar? Não. A dor no peito é uma dor por hipóxia, tá? Por falta de oxigênio. Você pode ter dores de hipóxia em outro músculo? Sim. Sim, pode. Tá? Quando você vai correr, vocês já sentiram fortigamentos? No início. Por isso, é uma colada. Não é, senta aqui. Ali, Ela não tem problema, cara. É uma meio. O que ela está fazendo mesmo? Ela é policial. Instrução de quê? Ela. De tiro? Poderia dar uma instrução para todo mundo, né? Acho que é teaser. Você está sentindo dor no peito? Achei que ela era página de baixo do Ansiedade da prova. E muito acelerado, alguém do alto do peito, eu sei que era, eu peguei tudo, dá uma toda aqui até. Não, acho que foi por exemplo. Olha que legal, eu tenho muitas estruturas no peito. Tem muitas estruturas no peito. Então temos que saber diferenciar. Às vezes o refluxo se confunde com uma dor torácica, né? Para nossa, estou infartando, na verdade está com refluxo. E ao contrário, às vezes está se infartando e acha que não, é só refluxo, né? E a pessoa está se infartando. Então, olha só, dor torácica sempre tem que. Ansiedade pode causar. Ansiedade pode causar dor torácica. Inflamação da cartilagem. Autocondrismo causa dor torácica, tá? Gases? Pode causar, né? Aí, por que eu tenho dor torácica de gases? Aí já é pelo dermatoma. E não em todo mundo, tá? Ou seja, são as dores referidas. Você tem inflamação no lugar, mas dor em outro. Você estou me infartando aqui, mas estou com dor na mão, tá? São dores referidas, tá? Tem uma dor no lugar, uma inflamação, hipóxia, está se infartando uma parte do tecido, mas você sente a dor em outro lugar, que é diferente. Nada a ver, né? Nossa, a gente vai ver tudo isso dor na aula de dor de neuro. Temos uma aula só de dor, tá? Só que eu fiz o 2. Tem que passar fiz o 1 para ter essa aula maravilhosa. Vamos incentivando, né? Vou contando tudo que tem de legal, se eu der para se empolgar, né? Bom, que outra coisa pode, então aqui, ó, aqui eu poderia falar também, então de influência, né? Aqui tem influência o quê? O sistema nervioso simpático, tá? E aqui também, ou não? Sim. O sistema nervioso, vamos colocar autônomo, porque aí os dois têm influência, tá? O simpático e o parasimpático. Bom, o que mais devo entender? Bom, que quando eu
como funciona, né? Esse controle, quando eu tenho qualquer situação que requiera um aumento de aporte de oxígeno, por quê? Porque para aumentar o metabolismo no tecido, estou me exercitando, aumentei o metabolismo no tecido, tá? Isso vai causar uma diminuição do oxigênio, um aumento da liberação de ácidos, tá? Começou a liberar mais CO2, que vira o hidrogênio também. Isso vai causar o quê? Uma vasodilatação. Lembram que eu vasodilato perante um aumento no consumo de oxigênio. Isso vai fazer o que essa vasodilatação? Com a resistência periférica? Vai diminuir. E o que acontece com a pressão arterial? Se eu dilato, cai, tá? Mas o que acontece ali? Ali se aciona, lembra que o parasimpático estava aí conectadinho com vários receptores. Qualquer queda brusca na pressão arterial se ativa o sistema simpático. O que vai fazer ali o simpático? Vai estimular o coração. Como? Elevando, lembra que eu falei, qualquer queda da PA eleva a frequência cardíaca, que foi aquele exemplo, né? É o que eu espero, né? Então, esse aumento, ó, tá? Aumento da frequência cardíaca e aumento da contratilidade vai causar um aumento do débito do gasto cardíaco. Para que acontece isso aqui? Na verdade, para você conseguir manter a pressão arterial quando existe um aumento do fluxo tissular. Né? Porque de que adianta o músculo? Nossa, está faltando oxigênio, vamos dilatar. Mas a bomba continua. De que adianta? O fluxo só vai diminuir, não vai aumentar. Eu preciso oxigênio, tá? Então, o que faz o coração? Ah, beleza, vocês estão dilatando porque precisa de oxigênio. Vamos aumentar a força do coração, vamos aumentar a frequência cardíaca. Mais sangue vai para lá, mas também mais sangue vai passar pelo coração, pelo pulmão. Mais sangue vai se saturar com oxigênio e eu vou conseguir manter o suministro de oxigênio, manter um fluxo e manter uma pressão, tá? Eu continuo me exercitando, vou aumentando o grau de atividade física e o que acontece? Eu vou aumentando as necessidades de oxigênio e aí, aos pouquinhos, vou elevando a minha pressão para cada vez aumentar mais o fluxo sanguíneo em forma periférica. Sim? Acho que a pessoa fica vermelhinha. Como? A pessoa fica vermelha. Começa a ficar, né? Bom, entende como funciona o mecanismo compensatório? Ótimo, tá? Então, olha só. Estamos bem no tempo, não está indo bem. Gente, eu amo essa aula. Para mim, essa aula é a melhor, mas por isso que a gente precisa ter tido todas essa aula, entendido bem até agora, porque isso aqui, tipo, esse slide resume tudo que a gente viu até agora. Tem que entender sobre gasto cardíaco, tem que entender sobre ciclo cardíaco, sobre regulação da pressão. Parece que vai fazendo sentido. É? Parece que vai fazendo sentido. Sim. Agora tudo faz sentido, né? Já pensou em mostrar isso aqui logo na primeira aula? Você não ia entender nada. Mas agora a gente entende que, gente, que legal, olha só. Então, tem esse slide e tem esse aqui. Tá? Mas os dois são praticamente a mesma coisa. O que mostra isso aqui? Mostra como o gasto cardíaco é influenciado pela frequência cardíaca e pelo... Tem esse aqui microfone, porque essa aula... Eu peguei essa aula, deveria ter pegado uma aula comentada. Eu odeio fazer isso. Parece que a voz da gente fica tão estranha, né? Tá. Mas o que temos aqui? Temos como o gasto cardíaco ele está influenciado pela frequência cardíaca e o volume sistólico. Todos eles são diretamente proporcionais, tá? Então, quando eu quero ver assim, o volume sistólico, lembre que essa fórmula, se eu vou mudando ela de lugar, tá? Se eu falar que a frequência cardíaca está influenciada pelo gasto cardíaco e volume sistólico, é a mesma coisa, tá? Se eu falo que o volume sistólico está influenciado pelo gasto cardíaco e a frequência cardíaca, é a mesma coisa, posso ir mudando de lugar.
Enquanto a frequência cardíaca não vimos que influencia a frequência cardíaca é ativação simpática ou parasimpática, tá? Tanto para baixo como para cima, tá? Esses mecanismos para mudar a frequência cardíaca são sempre mecanismos compensatórios, sim? Eu não vou aumentar a minha frequência cardíaca assim do nada, não, tá? Eu vou acionar mecanismos compensatórios que vão levar, né, onde eu vou precisar aumentar ou diminuir a frequência cardíaca. Enquanto o volume sistólico, aqui a gente aprendeu que esse volume sistólico depende do volume de fim de diástole e do volume de fim de sístole, tá? Enquanto o volume de fim de diástole, sim, que a gente conversou, é importante entender que esse volume tem vários fatores que vão influenciar, tá? Como, por exemplo, o retorno venoso. Qualquer fator, a gente já falou sobre o retorno venoso, né? Qualquer fator que influencia o retorno venoso vai aumentar ou diminuir esse volume de fim de diástole. Então, ali eu preciso entender. Eu estou com uma êxtase venosa. Está todo no sistema periférico dilatado, tá? O que vai acontecer com esse retorno venoso? Vai diminuir, sim? Diminui o retorno venoso, diminui o volume de fim de diástole. O que acontece com o volume sistólico? Faz compressão. Mas o que acontece com o volume sistólico? Diminui. Se esse aqui diminui, esse aqui vai diminuir, porque esse menos esse é o resultado desse, tá? Esse aumenta. Nesse caso, então, o ventrículo que, se eu tivesse condição de forma crônica, o ventrículo direito e esquerdo, ele pode sofrer hipertrofia por tentar compensar essa diminuição de volume constante? Não, nesse caso não. A hipertrofia vai ser a mesma coisa. Se eu te dou cada vez uma carga menor, o músculo vai aumentar. Mas a necessidade de sangue no corpo vai continuar mesmo. Mesmo que o volume não chegue, é a menor. A necessidade de oxigênio, no caso, né? Aí o que vai acontecer? Aí, olha só, o que acontece com o coração quando você tem uma diminuição do retorno venoso? Isso aqui não vai acontecer assim de forma crônica, né? Nós vamos fazer de conta, inventar que existe uma patologia e cria uma diminuição crônica do retorno venoso. Mas ali vai diminuir o volume sistólico. E o que o coração faz? Se eu tenho menor volume sistólico, eu preciso manter a minha pressão periférica. Tem que compensar. Assim, chega pouco sangue. Como ele compensa? Elevando a frequência cardíaca para manter o gasto. Eu entendi. Então, para isso acontecer, geralmente não existe patologia, mas uma condição. Não é que não existe isso, crônica, né? Porque todos os mecanismos vão sendo compensados. No caso de uma hemorragia grave, a gente começa a ter diminuição do excedente, uma hemorragia. Aí o que acontece? Diminui muito o retorno venoso, começa a ter diminuição do volume sistólico, aí de forma compensatória elevo o gasto cardíaco, tá? Com o volume baixo. Esse é o caso que poderia ter a diminuição. Sim, exatamente, tá? Agora, que outra situação vai influenciar no volume de diástole? A resistência periférica, tá? Lembre que quando a resistência cai, o volume, aqui, a resistência periférica cai, o retorno aumenta e o gasto cardíaco aumenta, tá? Inversamente proporcional. A outra questão era a pressão da aurícula direita, tá? Eu devo manter esse gradiente entre o capilar e o coração direito. Quando esse gradiente se altera, porque aqui cai muito a pressão, ou porque aqui aumenta a pressão, eu vou alterar o volume de fim de diástole, eu vou ter menos sangue, ou seja, eu vou ter menos retorno venoso, tá? E enquanto ao volume de fim de sístole, que não está ali, nós colocamos sistema nervoso autônomo, mas devemos acrescentar que falamos que mais influencia
a resistência periférica e a pressão arterial, tá? A gente falou disso. Por exemplo, no caso onde eu tiver um aumento na pressão arterial, eu não vou conseguir injetar tudo que eu preciso. Ou que eu tiver um aumento na resistência, sim? Se eu tenho um aumento da resistência, o que acontece? Aumenta a resistência periférica, aumenta a resistência periférica. Eu vou conseguir injetar tudo que eu preciso? Não. O que acontece com o volume sistólico? Diminui. Pensa. Se eu não consigo injetar tudo que eu preciso, o que acontece com o volume de fim de sístole? Aumenta. Se ele aumenta, o que acontece com o volume sistólico? Diminui. O que acontece com o gasto cardíaco? Tenta compensar. Se ele diminui, o gasto cardíaco? Diminui. E isso aqui, um aumento da resistência periférica diminui o gasto cardíaco. Até viu resumido. Tá? Mas aqui ele viu passo a passo. Eu gosto desse quadrinho por isso. Tipo, você consegue num quadro resumir toda a cardiologia, né? Um quadrinho. Estão entendendo por quê? Tá? Então, o aumento da pressão, o aumento da resistência. Por que o aumento da resistência diminui o gasto cardíaco? Isso a gente vai fazendo passo a passo, né? Você entende? Mesma coisa nessa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui seria para explicar um pouquinho mais a fundo o que a gente está falando aqui, tá? Esse controle, essa regulação, ela é muito fina, assim, né? Pelo estado fisiológico. Tipo, É muito rápida. rápido. É imediata, tá? Lembrem que o controle do simpático e parasimpático é assim, é imediato. É o que tenta regular rapidamente para o teu cérebro, principalmente. Pense, lembrem que o cérebro é o único órgão que não trabalha, é o único tecido que não trabalha em anaerobiose. Todos os tecidos conseguem trabalhar um tempo, uns mais do que outros. O cérebro deu 3 segundos. 3 segundos. Sem oxigênio, ele para, tá? Para de funcionar. E ele vai ficar quanto tempo? É? Sem oxigenação, sem compressão. Pouco, não chega um minuto. Pouco, tá? Pouco tempo, tá? E aquilo ainda é variável. Mas assim, eu faço mata leonela, quando solta, hora de você ver, Silvia, quantas mortes aconteceram por isso? Inclusive no MMA, né? Por isso, a pessoa faz e não percebe que a pessoa, na adrenalina, né, não sente, ele não está nem sentindo o próprio corpo, ele não vai sentir o corpo da outra pessoa na adrenalina. Não percebe e ficou um minuto, tá? Causa lesão cerebral, às vezes não morte cerebral, com certeza. Então, o cérebro não pode ficar sem oxigênio. Então, o parasimpático e o simpático, eles vão fazer de tudo. Eles vão sacrificar todos os outros órgãos, se for necessário, para o teu cérebro ter oxigênio. Tanto que não está nem aí para o teu rim. Olha, sempre falo, gente, a natureza é tão sábia, né? Qual é o único órgão dos vitais que eu posso ainda continuar vivendo sem fazendo diálise? O rim. O fígado parou, eu tenho um fígado substituto? Não. Pulmão parou, eu tenho um pulmão substituto? Não. Cérebro parou. Qual é o único dos órgãos vitais que ainda assim eu posso aguentar, né? A diálise. Então, olha só, simpático, vaso contrai, o rim assim, tu não funciona mais, tô nem aí com você, tá? Só que o rim tem o próprio mecanismo de defesa, né? Vasodilata, tem o óxido nítrico, para não, vamos deixar pelo menos alguns glomérulos funcionando, tá? Mas se aquilo se mantém no tempo, já era. Então o rim vai pro beleleu, fala. Sim, também. Vamos falar sobre
isso em neuro, né? Como aqueles sistemas são influenciados, tá? Mas sim, numa crise de ansiedade, na verdade você desmaia por quê? Porque tu começa a hiperventilar. Então é a hiperventilação que gera uma alcalose respiratória. Daí você tem que fazer o quê? Você tem que compensar a alcalose respiratória com acidose respiratória. Você tem que fazer com que a pessoa, ou se você não consegue por la buena, se você não consegue, vamos respirar devagar, respira, você tem que pedir para respirar fundo e reter, respira e segura. Não consigo. Bom, então tá, aí você, não! Não, você pega uma sacolinha plástica, né? E você faz ela respirar na sacola. Por que isso funciona? Tem um aluno uma vez que falou, achei que era mito. Por que isso funciona? Você faz ela mesma respirar o próprio CO2 que ela está respirando. E o CO2 começa a se elevar e começa a compensar a alcalose. Lembrem que o CO2 gera acidose. Sim? Então, resolve na hora, pessoal. Né? Você vê que começa a hiperventilar. Faça você, comece a hiperventilar. Vai começar a dar uma tontura, vai começar a dar um formigamento. Já. É? Com a bolsinha na bolsa. Tem que andar sempre uma bolsa no bolso.